Saber identificar perigos e ameaças foi algo essencial para a nossa sobrevivência como espécie. Antes de fixar moradia e iniciar a agricultura, o homem se alimentava do que encontrava pelo caminho: frutas, pequenos animais, raízes, cogumelos. E nesse contexto, saber diferenciar o que era venenoso ou nutritivo foi algo decisivo para se manter vivo. Da mesma forma, um barulho no meio da noite ou o encontro com um animal desconhecido exigiam interpretação e reação rápidas. Ficar ou fugir, lutar ou interagir. Tudo que era novo despertava um sinal de alerta. Não é à toa, então, que a mudança seja algo tão desafiador para nós e que resistir ou temer a mudança sejam comportamentos tão recorrentes. Entender como o nosso cérebro reage à mudança e aos novos estímulos é essencial para gerenciar de uma forma adequada os processos de transformação nas empresas. Boa parte do nosso comportamento é governado pelo princípio básico de minimizar riscos e maximizar recompensas. Nosso cérebro interpreta cada novo estímulo como uma ameaça ou uma recompensa e desperta no nosso corpo as reações necessárias para lidar com o novo evento. É um processo rápido e inconsciente. A neurociência tem trazido grandes contribuições para entender como esse mecanismo humano influencia o comportamento das pessoas no ambiente organizacional. Uma das descobertas mais importantes é que para o nosso cérebro as necessidades sociais, como pertencimento e status, são tão importantes quanto necessidades físicas básicas, como água e comida. Isso desafia a forma como nós aprendemos a pensar sobre as necessidades humanas através da pirâmide de Maslow. Muitas ameaças sociais, como bullying, indiferença e perda de status, são sofridas com a mesma intensidade que as ameaças físicas. Situações classificadas internamente como ameaças afetam a nossa capacidade de tomar decisões e de resolver problemas mais complexos. Elas também diminuem a nossa disposição de assumir riscos, suportar dificuldades, se engajar em novas iniciativas e colaborar com as outras pessoas. Em situações consideradas recompensas, ocorre o efeito inverso. Não é uma escolha consciente. Diante de situações que geram estresse, nosso cérebro direciona recursos para nos preparar para um possível ataque ou defesa, prejudicando outras atividades cognitivas mais sofisticadas. O neurocientista David Rock afirma que, diante de novos estímulos, o carimbo cerebral de ameaça é mais comum. Por isso, em processos de mudança, é importante ficar atento aos processos que podem desencadear esse tipo de resposta. Rock apontou 5 dimensões sociais que com frequência desencadeiam esse tipo de resposta de recompensa ou ameaça entre as pessoas e que por isso devem ser gerenciadas com mais cuidado. Essas 5 dimensões foram resumidas na sigla em inglês SCARF. Em português, essas 5 dimensões são status, certeza, autonomia, conexão e justiça. Para cada dimensão, Rock sugeriu algumas ações que podem ser tomadas pelas empresas para minimizar o sentimento de ameaça ou risco e para maximizar o sentimento de recompensa entre os colaboradores. O status é um senso pessoal de valor e de importância em relação às outras pessoas. Nosso cérebro vê como recompensa as situações em que nos sentimos importantes e somos valorizados no grupo e classifica como ameaça as situações em que somos menosprezados e ignorados. Qualquer mudança que afete o senso pessoal de status pode despertar nas pessoas resistência e reações negativas. E status não é só cargo, mas vários outros fatores que afetam a autoimagem das pessoas. David Rock diz que, dependendo do contexto, um convite simples como "posso te dar um feedback?" já pode disparar nas pessoas um sentimento aterrorizante e um senso de inferioridade em relação à pessoa que fez o convite. Existem medidas simples que podem ajudar a reduzir essa sensação de ameaça. Uma delas é dar às pessoas a oportunidade de fazer a sua própria avaliação. O feedback positivo e o reconhecimento em público também ajudam muito. Outra descoberta importante é que, em termos cerebrais, superar a si mesmo
pode ser tão recompensador quanto vencer outras pessoas. Desenvolver uma nova habilidade, melhorar o seu desempenho numa atividade e receber a atenção por isso pode ser muito recompensador e prazeroso para as pessoas. O senso de status também é ampliado quando as pessoas têm a oportunidade de tomar decisões que melhoram as suas condições de trabalho, ou então de contribuir de alguma forma para tornar melhor o seu ambiente e a comunidade em que vive. A certeza se refere à nossa capacidade de prever o futuro e de nos antecipar ao que virá pela frente. Nosso cérebro, o tempo todo, faz um esforço para prever o futuro e se adaptar. A incerteza aparece em nosso cérebro como uma mensagem de erro, como se fosse aquela luzinha que acende no painel do carro, indicando que algo não está funcionando bem. Não saber o que vai acontecer pode ser muito debilitante porque consome muita energia. Incomodado com essa mensagem de erro, nosso cérebro dedica menos recursos para outras atividades. É claro que a incerteza faz parte da vida e nem sempre é negativa. Em graus moderados, a incerteza pode gerar curiosidade, interesse e entusiasmo. O problema é quando essa sensação é frequente e exagerada, uma situação comum em processos de mudança. Uma das situações mais ameaçadoras é não saber quais expectativas as outras pessoas têm em relação ao seu trabalho. Ter clareza sobre o que o seu gestor ou seus colegas esperam de você ajuda a reduzir a incerteza. E falando de certeza, há várias outras ações que podem ajudar a reduzir o sentimento de ameaça e ampliar o sentimento de recompensa. Uma delas é tornar explícitas coisas que geralmente são implícitas. Quanto tempo vai durar uma reunião? Quais são seus objetivos? O que as pessoas, o que a empresa espera de uma situação de aprendizado? Um treinamento que está sendo proposto, uma nova tarefa que está sendo ensinada. Também ajuda a compartilhar com as pessoas o racional da mudança. Por que ela é necessária e por que a empresa adotou esse caminho para torná-la uma realidade. Também ajuda a ter planos, mapas, imagens, roteiros que ajudem a dar uma ideia mais clara de qual é o futuro desejado. Outra ação importante é quebrar um projeto grande em partes pequenas. Isso ajuda a tornar as coisas menos ambíguas e menos assustadoras para as pessoas. Certifique-se também de ter alguns padrões que sejam facilmente reconhecíveis pelas pessoas. Um ambiente que seja familiar, uma sequência conhecida de tarefas ou etapas. Isso dá às pessoas mais conforto e segurança em meio aos processos de mudança. Por fim, mesmo que você não tenha todas as informações agora, dê às pessoas uma data de quando será possível saber mais. Isso ajuda a reduzir o sentimento de ameaça e dá um senso de certeza em meio a tantas incertezas. A autonomia é a sensação de ter controle sobre os acontecimentos e de ter a possibilidade de fazer escolhas. É uma das dimensões mais difíceis de se trabalhar. Do lado individual, a sensação de não poder colocar na prática as próprias decisões pode ser muito estressante. Do lado organizacional, o fato de trabalhar numa equipe, de fazer parte de uma empresa, implica perdas de autonomia, que geralmente são compensadas por ganhos em outras dimensões, como status e certeza. Melhorar a sensação de autonomia das pessoas depende muito da atuação das lideranças, que precisam conter o seu ímpeto de controlar tudo e não impor processos muito rígidos quando não há necessidade. Medidas simples podem dar às pessoas um senso maior de autonomia, como a possibilidade de organizar a própria área e os fluxos de trabalho, ou mesmo de escolher o seu horário. Outra iniciativa que ajuda é dar às pessoas a oportunidade de fazer escolhas e de montar sua própria trilha de desenvolvimento pessoal a partir de alguns objetivos pré-definidos. A autonomia, porém, não pode ser apenas uma escolha da liderança. Ela precisa estar incorporada aos processos da empresa. E isso se dá com a criação de uma governança clara, que estabeleça os limites em que as pessoas podem exercer a sua criatividade e tomar decisões por conta própria quando necessário. A conexão é um senso de pertencimento e de segurança no grupo e de identificação com as outras pessoas. É um resquício do nosso comportamento tribal, com o sentimento de estar dentro ou fora do grupo, de achar alguém parecido conosco ou não, e de classificar novas pessoas, novos integrantes,
como inimigo ou aliado. O ser humano tem a necessidade de contato humano seguro. A ausência de contato é ruim, mas a interação com desconhecidos é vista frequentemente como uma ameaça. A nossa capacidade de confiar nas pessoas e ter empatia depende muito da sensação de fazer parte do mesmo grupo. O senso de conexão e de relação influencia diretamente a nossa disposição de colaborar e de compartilhar informações com as outras pessoas. A conexão entre as pessoas não é criada somente através das reuniões e interações formais. Ela depende muito daquelas interações casuais, informais, a conversa no cafezinho. As empresas também podem ajudar criando processos estruturados e seguros de interação, como mentorias, learning groups e aqueles sistemas em que você define um padrinho para acompanhar os novos funcionários que chegam à empresa. A justiça é a percepção de que as trocas feitas entre as pessoas naquele ambiente são justas e equilibradas. É muito mais difícil se engajar no processo quando as pessoas percebem uma situação como injusta. O senso de injustiça pode levar a reações de desprezo, a dificuldade de ter empatia e até gerar um certo prazer diante de dificuldades vividas pela pessoa que supostamente cometeu a injustiça. Discrepâncias salariais muito grandes acionam um sinal interno de injustiça. Uma divisão inadequada da carga de trabalho também tem esse efeito. Para minimizar esse sentimento de injustiça, é preciso definir com clareza objetivos e expectativas, melhorar a comunicação e, na medida do possível, dar transparência aos resultados financeiros. Isso é essencial nos casos em que a empresa tem programas de participação nos lucros e resultados. A necessidade das pessoas por justiça também ajuda a explicar o sentimento recompensador que nós temos ao nos envolver em algum tipo de trabalho voluntário. Ao fazer parte desse tipo de iniciativa, as pessoas de alguma forma sentem que estão ajudando a reduzir a injustiça do mundo. E essa dimensão também precisa ser considerada pelas empresas. Os mecanismos de ameaça e recompensa são em grande parte inconscientes. O modelo SCARF ajuda as empresas e as lideranças a dedicarem mais atenção a esse processo, criando ações que ajudem as pessoas a se sentirem mais seguras diante da mudança. Em muitos casos, é uma batalha de percepções. Se o novo for percebido como ameaça, será muito mais difícil ter o engajamento das pessoas. Por outro lado, uma sensação de segurança e de recompensa que vai muito além do salário tornará as pessoas mais dispostas e mais preparadas para lidar com a mudança. Se você gostou desse tema e quer saber mais sobre mudança, não perca os outros vídeos desta série que nós preparamos especialmente sobre o tema gestão da mudança. Agora, se você quer saber mais sobre liderança, cultura e desenvolvimento de pessoas, se inscreve no canal da Behaviour. Aqui a gente sempre tem novidades, informações e muito conteúdo que vão ajudar as pessoas e as empresas no seu processo de transformação.